Graças a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Graças a Deus nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 31 de outubro de 1517. No último dia 31, fizeram 502 anos da Reforma Protestante. Um brado que soou para corrigir os passos de uma igreja, não é? Que havia fugido muito e estava bem distante das Escrituras. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. A partir do primeiro verso. Romanos 5:1. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a provação, e a provação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois também alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora recebemos a reconciliação. Amém. Bem, queridos, hoje é o terceiro domingo que estamos falando sobre reforma protestante. Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, como já falamos, ele afixou, na porta da catedral 95 teses, uma verdadeira declaração de fé, apontando para as Escrituras e de alguma forma condenando o que a igreja da época pregava. Dessas 95 teses, 5 grandes expressões soam até hoje em lugares e igrejas que de fato entendem o que foi e o que é a reforma protestante. Sola Scriptura foi a primeira grande frase. A segunda, sola gratia. Terceiro, sola fide. Quarto, sola Deus glória. E a quinta, sola Christus. Ou, corrigindo, a quarta, sola Christus. E a quinta, sola Deo glória. Bem, queridos, nós já falamos de sola Escritura, ou somente as Escrituras,
já falamos, sola gratia, ou traduzindo, somente a graça. E hoje então vamos falar de sola fide, ou somente, então somente a fé. Bem, queridos, a ênfase na salvação pela fé questionou o ensino católico romano de que os sacramentos da igreja, a frequência à missa e a prática de boas obras é que garantiam a salvação. Quando se fala sobre somente a fé, algumas coisas são de fato questionadas. E na época, a Igreja Católica então pregava, sendo a única igreja cristã da época, ela pregava então com ênfase e com força, não é? De que era preciso, para alcançar a salvação, viver, exercitar, praticar os sacramentos definidos pela igreja. Sacramentos é uma forma de dizer meios de salvação na Igreja Católica. Também a frequência com que se ia à missa era também razão para dizer de que, através dessa frequência à missa, que a pessoa estaria salva. E a prática das boas obras, que incluía cuidados com a própria igreja, mas cuidados também com a comunidade, onde, de alguma forma, se pregava que, fazendo-se caridade, seja para a igreja, seja para as pessoas, isso também era um meio de salvação, ou completava um meio de salvação. Logo, não era somente a fé. A fé, por vezes, era citada, mas era uma fé acompanhada, não é? Por outras práticas. E o que, de certa forma, dizia que a fé não era suficiente. O que nós precisamos entender como crentes é que a fé bíblica não valoriza a fé em si mesmo, ou a fé em qualquer coisa. A fé, e somente a fé, se sustenta na oferta gratuita de Deus, segundo as Escrituras. Ou seja, a fé que nós pregamos e que nós devemos viver, ela se sustenta na graça, ou seja, no favor de Deus, e de acordo com as Escrituras. São as Escrituras que falam desta graça e que, por consequência, falam desta fé. Então, nós precisamos entender desta maneira. A fé que norteia o Evangelho não pode ser, não é, apenas um afastamento das boas obras como meio meritório, mas a fé, e somente a fé, deve gerar obras. Afinal, ela, sem as obras, não podem ser evidenciadas. É o que Tiago fala muito lá em Tiago 2:17, ao dizer que a fé sem obras é morta, não é? Então, queridos, eu não posso julgar uma coisa como se fosse antítese à outra, ou contrário da outra, tá? Eu preciso entender que as boas obras não me levam à salvação, mas quem está salvo pela fé em Cristo Jesus, certamente terá o desejo de andar por um caminho de boas obras. Então, não posso simplesmente excluir uma coisa da outra. Bem, eu não venho à igreja para ser salvo, mas quem é salvo tem desejo de vir à igreja. Se não tem desejo, desculpe, questionamos a fé dessa pessoa, tá? Então, é sempre como consequência, tá, queridos? Bem, sacramentos não salvam. Digamos, duas ordenanças que a Igreja Católica chama de sacramento. Por exemplo, o batismo nas águas. Tá? O batismo nas águas, para a Igreja Católica, é um sacramento. Para nós, é uma ordenança.
Então, para a Igreja Católica, o batismo contribui junto com a fé para a salvação. A Reforma Protestante diz que não, mas diz que se eu sou salvo pela fé, bem, eu tenho o desejo de me batizar. E se esse desejo não existe em mim, ponho em dúvida a salvação dessa pessoa. Porque quem é salvo quer se batizar. É a mesma coisa o outro sacramento da Igreja Católica, que nós podemos citar mais um, que nós também entendemos como ordenança, que é a ceia do Senhor. Ceia do Senhor não salva ninguém. Mas quem é salvo tem desejo, vontade de participar da ceia. Tá? Logo, se eu não quero participar da ceia ou não tenho esse desejo, logo, eu posso colocar em dúvida também a salvação dessa pessoa. Tá, queridos? Bem, é questão de causa e questão de consequência. É a fé, e somente a fé, que é dom de Deus e que pode gerar algumas coisas importantes na nossa vida. Por exemplo, arrependimento. Por exemplo, conversão. Por exemplo, confiança no Salvador. Por exemplo, consciência de desmérito. É a fé salvadora que vai gerar esperança no porvir, paz em razão do perdão e da justificação. E mais, é a própria fé em Cristo Jesus que vai gerar em mim a busca pela santificação. Então, esta fé que nós acabamos de dizer não é propriedade minha e sua. Esta fé, como a Bíblia diz em Efésios 2, 8, 9, é dom de Deus. Ele nos dá a fé para nós crermos nele. Esta fé não tem natureza humana. Por isso que a Bíblia, inclusive, acrescenta: não vem de vós, para que ninguém se glorie, inclusive a fé. Mas esta fé vem de Deus, não é, queridos? Então, a fé, ela é o combustível que nos leva a agradá-lo. Quando a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, tem muita gente que acredita que a fé é pessoal, é própria, é propriedade e nasce na natureza humana do homem, na vontade humana do homem, para que esse homem possa agradar a Deus. Não! Sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, Deus te dá a fé para que você possa agradá-lo. Porque a gente só pode agradar a Deus se esse dom for dom celestial. Se não for, é impossível. A Bíblia é clara que carne e sangue não podem herdar, não pode agradar o reino de Deus e as coisas de Deus. Então, a fé é combustível que nos leva a agradá-lo. A fé, e somente a fé, como dissemos, está alicerçada na graça, no favor de Deus, segundo as Escrituras. Tá, queridos? Então, não é fé em alguma obra minha, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu tenho que fazer. Não. É naquilo que Jesus já fez, lá no Calvário. Por isso é fé. Fé para acreditar no que Cristo fez. Nós estamos ouvindo por aí pregações, muitas das vezes, dentro do campo da autoajuda, e com esse evangelho coach que está aí, bem, é outra desgraça que está dentro da igreja hoje, onde as pessoas por vezes dizem: fé, então para ter fé precisa ter atitude, como se a atitude fosse um meio, não é? Para de alguma forma justificar alguém, ou alguém levar alguém a fazer alguma coisa para Deus. Bem, queridos, a fé bíblica, ela está alicerçada na graça, no favor de Deus, que é Cristo, que morreu na cruz do Calvário para justificar-nos, para perdoar-nos, e isso segundo as Escrituras. Não é qualquer fé.
muitas pessoas hoje, irmãos, estão cheias de fé. A escola espiritualista, que no nosso país ela explodiu a partir dos anos 80, com os adventos de muita invasão de doutrinas orientais. Essa escola espiritualista, ela tem levado as pessoas, muitas das vezes, a ter mais fé do que nós cristãos, biblicamente falando. As pessoas são movidas, não é? Muitas das vezes por essa fé, mas uma fé que acredita no seu esforço, na sua capacidade, nas suas possibilidades de conquista, acredita nas possibilidades de circunstâncias, né? Mas a fé bíblica é a fé na graça, a fé no favor, tá? É crer que realmente Cristo, não é? E a sua obra no Calvário é que de fato nos dá o direito de vida eterna. Os grandes sermões da Reforma tiveram como principal tema a justificação pela fé. Sem dúvida, o profeta Abacuque, ainda em seu tempo, antes de Cristo, ele cita essa expressão traduzida por Paulo em Romanos 10, que diz: mas o justo viverá pela fé ou da fé. Que fé é essa? De crer na pessoa de Jesus Cristo, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus para todos nós. Vamos para o texto. Vamos pregar bem expositivamente esse texto. Primeiro quero trabalhar o verso 1 e 2, dedo na Bíblia. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí você vai ler nesse texto, nesses dois versículos, fé pela ordem. Aqui na Escritura você vai ler sobre graça, sobre fé, glória de Deus, não é? E vai também ler sobre Cristo, não é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, se você trouxer as 5 feeds, não é? As 5 solas, eu estou com as Escrituras abertas, sola Escritura, num texto que está nele embutido fé, graça, Cristo e glória de Deus, que são as 5 solas que acabamos de cantar aqui, o louvor aqui, tá, queridos? O louvor que acabamos de cantar. Bem, aqui a fé é algo que nos aproxima de Deus. A fé aqui significa dizer presença de Deus ou ausência de Deus. É a melhor forma de traduzir esses dois versos aqui. A fé nos dada por Cristo Jesus ou por Deus para crermos nesta graça e nesta obra de Cristo no Calvário, ela cumpre com um objetivo. Sem esta fé, a minha vida, Deus está ausente da minha vida. Está ausente da minha vida. Com esta fé, Deus está presente na minha vida. Então esta fé aproxima Deus de mim, e sem esta fé distancia ou coloca Deus ausente de mim. Olha o que a fé gera nesse texto. A expressão fé, que você já entendeu que é dom de Deus, que é uma espécie de combustível dada por Deus. Esta fé, então, que nos coloca próximo de Deus, em comunhão com Deus, na presença de Deus, que tira de nós aquele vazio da ausência de Deus na nossa vida. Esta fé, ela traz 1, justificação, está no texto. 2, paz. 3, graça.
4, firmeza. 5, alegria. 6, esperança. Olha que coisa linda, amados. Justificados pela fé. Não é, querido? Justificados pela fé. Temos então algumas coisas importantes: paz, graça, firmeza, alegria e esperança. Tudo isso era a nossa condição ao inverso, longe de Deus, ou quando Deus estava distante de nós. E todas as vezes, amados, que nós não entendemos essa palavra e não usufruímos dessas bênçãos espirituais aqui, porque nós estamos acostumados a entrar na igreja evangélica e ver pregador oferecendo bênção terrena, bênção apenas no campo físico, no campo do cotidiano. E aqui nós vemos o que Paulo chama de bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? A justificação, a paz, a graça, a firmeza, a alegria e a esperança. Que esse conjunto de coisas representa o quê? Presença de Deus nas nossas vidas. Aquele que tem Deus através de Cristo em sua vida, sabe que o pecado, antes dessa presença de Deus, era a razão principal para fazer com que este homem se sentisse separado, afastado e distante de Deus. O pecado produziu isso. O pecado nos separou de Deus, criando um grande abismo entre nós e Deus. O pecado produziu um distanciamento de nós de Deus. O pecado nos levou a tudo isso. Mas agora, o dom gratuito de Deus, a fé dada por Deus a cada um de nós, para que cremos na graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele então tira essa barreira, elimina este abismo, faz com que Deus, ou que nós, ou Deus agora esteja próximo de nós, perto de nós, vivendo conosco, em comunhão conosco, e por conta disso, nós temos agora paz com Deus. Marca de um crente genuíno, paz com Deus, como você vê no texto. Qual o contrário de paz aqui? É guerra, é inimizade. Ah, queridos, é guerra, é inimizade. Mas a paz aqui representa então a comunhão. E como é bom usufruir disso. E tudo que eu preciso entender, que eu só posso usufruir disso se Deus promover isso na minha vida. Se Deus promover isso na minha vida. Isso não é mérito humano. Como já falamos, não é? Todo aquele que entende o que é a fé bíblica sabe que ele vive em desmérito diante de Deus. O mérito está sempre em Cristo Jesus. Quem tem Cristo, então, usufrui do mérito que Cristo tem. Mas ele diz mais, olha, firmeza. Firmeza aonde, irmãos? Estamos firmes. Firmeza. Outra coisa que por vezes nós vemos o povo de Deus passar. Falta de firmeza. Essa coisa que parece que se tornou normal para os crentes da atualidade, porque creem numa interpretação muito perigosa da Bíblia. E muitas das vezes falta convicção, falta firmeza. As pessoas não têm mais convicção nas coisas de Deus. E a ênfase é essa, irmão, se eu confio em mim, quando eu falho, é óbvio que a minha firmeza vai embora. Mas quando eu confio em Jesus, quando eu confio em Deus, ainda que eu falhe, eu permaneço firme,
Porque a minha confiança, a minha firmeza não está em mim, mas está nele. Aleluia. E nós precisamos entender dessas coisas para não vivermos esse evangelho. Um dia estou crente, outro dia não estou. Hoje estou na igreja, amanhã não estou. Hoje estou firme, amanhã estou, totalmente duvidoso. Eu repito, isso não existe. Isso não existe. Você está vivendo o evangelho errado. Ele diz mais, a alegria, não é? Se gloriar, é alegria. Alegria com o quê? Com a esperança da glória de Deus. E o que é glória de Deus? É presença de Deus. Tá? Nós vivemos essa realidade no nosso dia a dia. Ainda que isso seja uma esperança, e a ideia é de esperarmos aquele grande dia, quando nós estaremos para sempre com Deus, livre de qualquer tribulação e problema que possa querer nos atacar. Tá? Hoje, nós vivemos a alegria, aleluia, a convicção, o prazer de usufruir dessa presença de Deus. Meu irmão, como que está a fé bíblica em você? Primeiro, seu entendimento sobre a fé bíblica. Segundo, seu exercício de fé no dia a dia. Como que está o modus operandi da fé na tua vida? Como que esta fé opera em ti? Você precisa desta fé. E esta fé só Deus pode lhe dar. Muita gente, irmãos, vivendo na igreja, estando na igreja, muitas das vezes vivendo uma fé baseada nos seus próprios esforços, na sua própria capacidade. E nós precisamos, amados, rever essa situação, rever este conceito, para que nós não venhamos a naufragar na fé. Verso 3 a 5, vamos ler. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aqui nós vamos encontrar uma fé geradora. Se o primeiro conjunto, versos 1 e 2, fala de uma fé que aproxima, de uma fé que traz a presença de Deus, não é? Mudando aquele caos de ausência de Deus na nossa vida. Esta fé agora, versos 3 a 5, diz que ela é geradora de algumas coisas. Olhe só, meus amados, a fé, ela pode ter a sua natureza até invisível, mas esta fé, ela ganhará expressões e consequências, não é? No campo do visível. E o texto diz aí o que essa fé vai gerar em nós. Quem crê em Deus, irmãos, não fica do mesmo jeito. Quem crê em Deus, irmãos, não fica dando passo para trás. Se a fé bíblica está na vida de alguém, essa fé, ela é geradora, ela cria ação. Aleluia. Quantas pessoas que dizem que têm fé em Deus, inclusive no meio evangélico, mas essa fé não produz mudança de vida, não traz novidade de vida, não traz disposição clara de se afastar do pecado. Quantos que dizem que têm fé em Deus, que creem em Cristo,
Mas a sua vida não tem, irmãos, evidência dessa fé geradora, porque essa fé não gera atitudes novas. E a Bíblia diz que Deus declara esse amor por nós. Não que Cristo tenha olhado para nós e tenha visto, que bonzinho, coitadinho, vou ajudá-lo. É quando algum irmão chega para mim, eu me sinto muito indigno. Que novidade, indigno? Todos nós somos. O problema é que às vezes a pessoa se sentiu digna. Aí tem que mudar alguns conceitos. Mudar alguns conceitos. Mas foi exatamente assim que Deus nos tratou. Cristo morreu por nós. E não é porque nós tínhamos mérito, não porque Ele se motivou por nós. Não porque Ele disse, por você, lindão, lindona, eu morri. Não. Certamente muitas pregações essa noite dos coaches está assim. Cristo morreu por você, lindão. Como está aí o pregador dizendo, né? Que a Bíblia é cristocêntrica, mas o centro de Cristo é você. Olha só, que lindo e maravilhoso. Olha que lindo e maravilhoso. Estão podendo, né? Estão podendo. Que horror, queridos. Mas a Bíblia aqui assegura, irmãos, que Deus provou o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Aleluia. Então você imagina assim, você está jogado na rua, você não paga INSS, você não tem convênio médico, você não conhece ninguém. Qual a tua tendência? Morrer ali mesmo. Mas Cristo se aproximou de nós, viu nossas feridas, viu as nossas fraquezas, contemplou inclusive os nossos pecados, mas nos amou e deu prova disso. Aleluia. Nos resgatando desta condição. Aleluia. Isso é a fé que opera e você precisa crer nisso. Você não pode, meu irmão, permanecer crendo que um dia Cristo foi te buscar lá no meio dos teus familiares porque tu era melhor do que eles. Porque tu quis ter. E eles lá é porque não querem. Você precisa crer claramente que a fé que Ele te deu é que opera essas coisas. Sabe, você tinha um íntimo que não desejava Deus, que não queria Deus. O próprio texto de Romanos vai dizer, claro, não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Sabe o que significa se extraviar? Se perdeu para não se encontrar. Sabe, nós tínhamos sobre nós a declaração, extraviado de Deus. E é por isso que Jesus, na conversa com Zaqueu, ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não é Zaqueu que foi atrás de Deus e encontrou Deus. Não. Foi o Filho do Homem que veio buscar e salvar o que se havia perdido. O perdido era eu, o perdido era você. Aleluia. Mas Ele nos deu esta fé vindo até nós. Aleluia. E Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia. E agora então somos justificados pelo seu sangue, ou seja, pela sua morte. Ora, uma das coisas que eu não posso esquecer é da ira de Deus. De novo eu trago e repito para vocês, o evangelho que está aí prega muitas das vezes só salvação, prega um Deus que é amor, mas assim como Tito 2,11 diz que a graça de Deus vai se manifestar a todos os homens, Romanos 1 também vai dizer que do céu se revela a ira de Deus
sobre os homens. Não pensa que é só graça de Deus. Deus nos deu a fé para que nós possamos usufruir da graça, mas tem essa fé geradora que muda o meu interior, que faz eu enxergar e desejar Deus de forma ardente, de forma incessante, intensa. Sabe, irmãos, o contrário também é verdadeiro. Sem essa fé geradora, irmãos, eu não terei acesso à graça, mas eu terei acesso, não é, à ira de Deus. Quando você é salvo, por meio da fé em Cristo Jesus, você é salvo, sabe do quê? Não é do capeta, não é do diabo, é da ira de Deus. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler pecador na mão de um Deus irado. Coisas que muito crente não considera hoje, por isso anda fora do temor de Deus. Sabe qual é? A ira de Deus. Ela é tão clara, tão patente como a sua graça. Aleluia. E Cristo veio para nos livrar, nos salvar dessa ira. E essa ira de Deus, irmãos, a Bíblia diz que Deus está construindo ira para o dia da ira. Sabe, quando Deus vai permitindo que alguém até que conheça a sua palavra vá navegando em direção ao pecado, vá navegando em direção a alguma coisa que ele pensa que Deus é amor e que no final de tudo vai dar certo, toma cuidado. No final tem ira de Deus. E a ira de Deus vai se manifestar sobre este mundo. Na verdade, hoje ela já se manifesta. E como que ela se manifesta? Quando Deus tirou o seu freio. E essa humanidade cada vez mais está mergulhando e caminhando para o abismo. E um abismo chamando outro abismo. Cada dia que passa você vê as notícias, não longe de nós, mas agora tão perto de nós. De pessoas que estão caminhando em direção à destruição. Por isso, meu irmão, não esqueça disso. A fé geradora, ela vem para te salvar desta ira de Deus. E há um dia em que Deus há de julgar todas as pessoas e que sua ira há de se manifestar sobre aqueles que não têm Cristo como seu Salvador. Daqueles que, por exemplo, até ouviram falar do Cristo que salva, mas o desprezaram. Não levaram Ele a sério. Por isso, meu irmão, é hora de pedir para que essa fé geradora opere em você um novo nascimento. Opere em você principalmente, irmãos, a santificação. Sabe, irmãos, é a santificação que a fé opera. Não adianta dizer crê em Jesus, e esse crer em Jesus não gera santificação. A fé em Cristo te gera santificação e opera em você um desejo de ser mais limpo, de ser mais puro. E a Bíblia diz a evidência dos últimos tempos. Quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é puro, se purifique ainda. Mas quem é sujo, suje-se ainda. Sabe? Quando a palavra de Deus vem e tudo que o meu coração quer é continuar se sujando. É Deus manifestando sua ira. Suje-se. 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 Mas para aqueles que estão em Deus, para aqueles que tiveram essa operação pelo Espírito Santo, aleluia, aqueles que tiveram essa operação do Espírito Santo na sua vida, esses então, meus amados, vão agora apresentar, aleluia, um desejo, aleluia, e uma esperança, aleluia, total,
de estar em Deus para estar livre da ira. E ele diz aqui, a morte nos reconciliou. E a vida, aleluia, nos livrará, aleluia, da ira. Olha lá, queridos, ele diz lá, fomos reconciliados com Deus pela morte, muito mais já estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Salvo de quê? Salvo da ira, verso 9. Então, meus amados, e não somente isso, diz o 11, mas também nós nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo que agora, pela qual recebemos agora a reconciliação. Olha, esse verbo é maravilhoso, que ele tem a ver com voz da passiva. Agora recebemos. Não é agora pegamos, agora conquistamos, agora consegui, agora eu quis. Não, receber. Alguém quis me dar. Alguém teve a ação ativa de dizer, está aqui, e eu apenas estendo a minha mão vazia, como eu costumo dizer, porque para pegar alguma coisa de alguém, só mão vazia, mão cheia não pode pegar nada. Aí Deus vem e me apresenta essa reconciliação com Ele, aleluia, e eu agora estendo a minha mão e digo, sim Senhor, eu quero. Aleluia. Então eu largo das minhas mãos os meus méritos, as minhas vontades, os meus querer, largo tudo fora e de mão vazia eu pego o que Deus tem para me dar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Significa dizer se esvaziar por completo. Ego, superego, tudo que tem a ver com o meu pensar, o meu ser, eu sou, eu entendo, eu largo tudo isso e de mão vazia pego o que Deus tem para me oferecer. E aqui Ele está falando, agora eu tenho a reconciliação. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você fala de fé, parece que fé, como diz Hebreus 11, fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, não é? Mas as coisas que se esperam. Então fé é sempre futuro, eu sempre futuro, eu sempre futuro. Mas aqui ele termina o texto, ou essa sessão de texto, dizendo, agora nós recebemos alguma coisa. Ele quer dizer, agora é concreto, agora não é futuro, agora é já, agora eu sei, agora isso está em mim. E o que é? A reconciliação com Ele. Aleluia. Antes eu não conseguia ouvi-lo. Pode ser até que alguém esteja assim hoje aqui. Nós estamos pregando e seu íntimo, seu coração é contrário à palavra. Eu sei, normal, isso não me ofende. Isso só me dá mais medo, temor, para clamar por misericórdia por essas vidas. Sou de uma época de pregador que quando via alguém rejeitando a palavra, quebrava o meio, ofendia inclusive. Eu hoje não faço mais isso, é porque quebrado ao meio ele já está. Porque não consegue ouvir as coisas de Deus. Mas há uma coisa que Deus opera agora: reconciliação. Lembra como eu comecei a palavra? Antes de Cristo e dessa fé, nós estávamos separados, distantes, inimigos dele, em guerra com Deus. Mas agora, quando essa fé vem e alcança o nosso coração, aquele abismo parece que vem uns caminhão de terra e planeia aquilo tudo, e você sabe que agora você tem acesso a Deus. Sabe, aquela parede de separação com Deus, sabe, queridos, aquilo é derrubado e você sabe que agora você tem acesso a Deus. Aquela inimizade, não consegui nem ouvir a voz de Deus fazia mal até ouvir a sua voz. Mas agora essa fé, que é dom de Deus,
faz a gente amar a sua voz, como diz João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não seguem o mercenário, mas seguem a minha voz, porque elas me conhecem e eu as conheço. Elas estão nas minhas mãos e ninguém pode arrancá-las. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A igreja protestante, ela nasce para viver essa fé. A fé de crer na graça, segundo as Escrituras. E entender que esta fé é dom de Deus para um pecador que não a merecia, mas por um amor declarado de Deus. Ele nos pegou lá, sem INSS, sem convênio médico, pegou, nos colocou nos ombros e trouxe para o seu hospital, cuidou de nós, colocou dentro de nós desejos novos, vontades novas, decisões novas, e agora nos fez renascido para pensar nas coisas que são de cima, buscar as coisas que são de cima. Aleluia, porque é de cima que nós somos e um dia voltaremos para lá. Aleluia, que Deus te fortaleça nessa fé, porque o dia a dia, irmãos, é de luta. Só não é de quem alguém que entrega assim, ó, entrega o tesouro, entrega a coroa na mão do inimigo. Para quem não entrega, é luta. Tu esconde aqui, daqui a pouco o inimigo está já querendo pôr a mão ali para tirar. Tu esconde lá, o inimigo já está lá querendo pegar. Passa uma luta, levanta outra, como dissemos. Você passa bem uma coisa, como eu costumo dizer, no início da luta, o irmão está lá firmão. É só o início. Do meio para frente. Ai. Aí o irmão me diz, pastor, olha, até aqui eu aguentei, mas agora não está dando mais. Assim, agora que vai dar, irmão. No início qualquer um tenta, qualquer um consegue. No começo, é fácil para qualquer um. É no meio do caminho para frente que eu quero ver. Se você for ver lá, não é? A tempestade em alto mar, você vai ver. É lá no meio. Tá? E para frente tem a metade, para trás tem outra metade. Tem gente que às vezes quer voltar para trás. Só que para frente, às vezes, a tempestade é maior. Mas, queridos, que esta fé gerada em nós, operada em nós, que nos aproximou de Deus, o que trouxe Deus para perto de nós, nos dê, querido, a força para nós continuarmos firmes, querido. Eu sei que tem hora que parece que a gente passa com mais tranquilidade, outra hora parece que é com um pouco mais de dificuldade, mas o importante é passar, o importante é continuar e dizer, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem, não creio em homem, eu tenho crido em Cristo, é nosso Senhor. Senhor, te fortaleça, te dê graça, te dê esta fé, segundo as Escrituras. Vamos cantar mais um louvor da reforma? A fé, inclusive, aqui que gera, sabe o que, irmãos? Capacidade de enfrentar a tribulação. Esse é um outro problema na vida do crente. Sabe? Primeiro o crente precisa vencer essa convicção de justificação, de perdão, não é? De comunhão com Deus. Segundo lugar, Jesus é claro dizendo que nós viveremos tribulações. Tem gente que tem fé só para dizer que a tribulação vai embora, mas não é assim. Nem toda tribulação vai embora.
fé que ele está dizendo aqui é que nós passaremos pela tribulação, enfrentaremos a tribulação. Não é a tribulação que sai, é você que muda. É Deus que te dá uma estrutura para você enfrentar as adversidades, as dificuldades. Quantas das vezes nós olhamos para a vida de alguém e achamos que aquele irmão, aquela irmã, não tem problema. Se não tem, desculpe, não é crente. Se está tudo muito legal, tudo muito bom, desculpe, de crente não tem nada. Que a Bíblia diz, uma certeza, João 16:33. Tudo de certeza é que neste mundo teremos aflições. O próprio salmista disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, vai passar. Não está dizendo, ele vai me livrar. Não, eu vou passar o vale da sombra da morte. Sabe o que é passar? É viver a tribulação do início até o fim. Até o fim. Mas nós vivemos um crente hoje de mão para cima dizendo, sai tribulação, passe para lá, vai para lá, vai estar repreendido. E quando isso não ocorre, está lá o crente acabado, detonado. Ah, meu irmão. E essas coisas assim, tá? Enquanto não aprende, vem mais lição de casa para fazer. Então aprende. Aprende. Senão vem mais lição de casa, né? De casa, do céu para fazer. Tá? Não é capeta que manda, não. É Deus. Para quê, irmãos? Você viu aqui a palavra aprovação. Eu fiz questão de trazer essa tradução aqui, porque às vezes a palavra experiência não passa para nós toda a conotação que o texto quer dar. Quando você passa pela tribulação e você persevera, ou seja, continua andando, e a tribulação está aí, correndo solto em cima de você, e você perseverando. O que acontece com o crente de hoje? Vem a tribulação, o que ele faz? Ele para, se encosta, vai embora. Manda cartinha para Deus. Oh, dá um tempo para mim. Tem irmão que costuma dizer, pastor, estou vivendo uma luta. A hora que ela passar, conta comigo. Eu, irmão, não vou contar nunca. Está esperando a luta passar? Não vai passar nunca. Até porque passa uma, logo em seguida já vem outra. E às vezes vem as duas de uma vez só. Isso aqui nem, né? Máquina de lavar quando quebra em casa. Quebra a máquina de lavar, quebra a geladeira, não é? O ventilador pipoca, não é? Não, é assim essas coisas. Não é? E aí o irmão diz, Senhor, livra da tribulação. É, meu irmão. E quantas das vezes a gente está frustrado com esse evangelho? Sabe por quê? A tribulação continua. E para a maioria de nós, sabe o que aconteceu? A tribulação aumentou. Estou aqui para pregar a história de carochinha para você, não. A luta aumenta. Mas outra coisa aumenta. A graça aumenta. A fé aumenta. Aleluia. Por isso o escritor Paulo diz aqui, também nos gloriamos nas tribulações. Gloriar é alegrar-se. Como que um crente pode se alegrar na luta, na tribulação, na dificuldade, na circunstância difícil? Como que ele pode? Porque ele olha para aquela tempestade, ele diz, não vai dar. E Deus diz, vai dar. E quando ele vê, parece que a luta está passando e a luta está cada vez mais ficando para trás. E ele vai indo embora. E ele diz, quem que me segurou aqui? Quem que me perseverou aqui? Quem que me manteve aqui? Aí ele vai dizer, foi Deus. E isso vai gerar o quê? Alegria. O Senhor me sustentou.
O Senhor me guardou. Vai dizer, inclusive, a expressão do Antigo Testamento: Ebenezer, o Senhor tem nos ajudado até aqui. Aleluia. E essa mesma fé, ela gera isso, irmãos. A fé gera disposição de andar para frente. A fé gera disposição de ir para o céu. A fé gera disposição de agradar a Deus. Aleluia. A fé verdadeira não compactua com esses desejos de se afastar de Deus. E ele diz mais algo importantíssimo no final, que essa minha tradução aqui também é muito mais clara, quando ele diz assim, não sei se a tua diz isso, mas ele diz, não é? Ainda ele diz lá, que não gera decepção, olha lá, e a esperança não causa decepção. Quanta gente decepcionada com o Evangelho. Ou quanta gente, irmãos, que está aí nos entretenimentos de culto e que ela não tem capacidade, inclusive, para pensar. Queridos, mas quando nós cremos no Deus verdadeiro, naquilo que é o Evangelho verdadeiro, tá, irmãos? Haverá sempre em nós uma geração de esperança que não traz decepção. Porque a pior coisa, irmãos, é viver uma frustração, decepção. Quando você acredita em algo e não é assim. E não é assim. Que é o caso que a gente atende tanta gente que às vezes sabe, eu estou decepcionado, eu estou frustrado. E aí, mas do quê? Mas, querido, Deus não te promete isso. O Evangelho não te promete isso. Isso é promessa de homens. Mas não do Evangelho, não de Deus. Então, a fé é geradora, irmãos. A fé, ela produz essa capacidade de nós andarmos, de nós enfrentarmos a tempestade. Não sei se você já presenciou, já viveu, não é? Ou já assistiu, nós temos um caso bíblico, alguns casos, não é? Talvez o que você mais lembra seja a grande tempestade em alto mar, não é? Quando, aí às vezes alguns pregadores ainda ficam lá, não é? Dizendo, não é? Tudo bem que ali se toma alguma atitude baseada às vezes no esforço humano, e aqui a fé é dependente de Deus. Mas o que nós precisamos entender é que quando você vê alguém em alto mar, tá? Numa grande tempestade, você vai ver lá o naufrágio de Paulo, não é? Que é o outro texto muito interessante para isso. Quando nós estamos numa grande luta, é como se nós estivéssemos em alto mar, e isso precisa de ação, irmãos. Quando a tempestade vem em alto mar, não se cruza o braço, não. Existem técnicas de navegação para se enfrentar a tempestade, para se enfrentar as grandes ondas, os grandes ventos. Existe técnica para isso. Eu tive um tio, já faleceu, e ele trabalhou em navios, né? A vida toda, ele trabalhou em navio. E eu, quando ele chegava de viagem lá em casa, uma vez eu até quebrei o braço, né? De ficar ali na cozinha ouvindo as histórias que ele contava, não é? E um dia até caí da cadeira, quebrei o braço, porque estava ali de madrugada ele contando aquelas histórias, e eu dormi e caí. Não é aquele homem lá da janela que o Paulo estava pregando, não, tá? Quase a mesma coisa, né? Aí Luizinho caiu, acho que eu tinha 6 anos, 7 anos, mas sempre muito curioso, né? E eu vi aquelas histórias, o dia que ele contou para mim, eu não vi a hora de ir nos livros para ver se aquilo era verdade, que ele dizia que, né, entre o Oceano Atlântico e o Pacífico, na divisão deles, né, tem uma quedinha assim, como se fosse uma espécie de um degrauzinho de uma água para outra. Mas isso é história, como que pode acontecer um negócio desse? Como que pode ter um degrauzinho de água? Como que faz isso? Não é? Mas existe, não é?
Você vai nos livros, vai buscar e vai pesquisar, e você vai ver isso de maneira clara, isso. E eu ouvi essas histórias, mas as que mais me fascinavam eram das grandes tempestades, como eles enfrentavam, não é? Há alguns filmes, um antigo inclusive, Fúria ao Mar, é um filme maravilhoso, sensacional, como as pessoas enfrentam a tempestade. Olha, irmãos, a fé geradora em Cristo, ela faz isso nas nossas vidas. O inimigo vem, mas Deus te dá a fé geradora para você enfrentar a adversidade produzida pelo inimigo. As tribulações da vida vêm, mas Deus te dá fé geradora para você enfrentar essas coisas. Tudo quer nos levar para a cama, para a depressão, para a falta de ânimo, mas a fé em Cristo, ela gera ânimo em nós, força em nós. Aleluia! Eu fico olhando alguns pregadores, eu fico pensando, Senhor, Tu só pode operar na vida dele do jeito que opera em mim. A gente olha para esse evangelho no Brasil, irmãos. Isso, se você levar muito a sério, conhecendo a Bíblia, você fala, se começa a ouvir um pregador, você fala, mentira, engano, heresia, não é? É tudo que a gente vai falando, e isso desanima aqueles que pregam a verdadeira palavra. Você olha, quando vem para a igreja, não é? Passa em lugares que você sabe que só tem heresia, está assim de gente. Você chega aqui, até uma igreja pequena, vê um carro de banco vazio, aí você, se você não tiver em Deus e nessa fé, você desanima. Você para. Até dentro da tua casa. Quando você começa a entender o verdadeiro evangelho, e o companheiro, a companheira, os filhos não acompanham a mesma coisa. Se Deus não tiver misericórdia de nós paramos. Mas a fé verdadeira, ela é geradora. Aleluia. Você pode imaginar aqui, ó, irmãos, quando faltar neste mundo luz para todo lugar, no sentido de crer em alguma coisa, não é? Aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo serão como uma espécie de gerador. Sabe o que é gerador de energia? Não é? Quando falta energia no lugar, mas ali, não é? Tem um gerador que funciona até automaticamente. Essas luzinhas de emergência nossa aqui, não é? Já demos culto só com ela aqui. Não é? Antes de tela, foi luzinha de celular mesmo. Não é? Antes do celular, foi luzinha de vela mesmo. Não é? Mas essa luz ali, na hora em que essa principal aqui acaba, ela automaticamente gera ali. Esse é um crente verdadeiro. Quando alguém olha para você e diz, não há mais esperança, não há mais razão, e aí a pessoa chega até nós e vê a gente cheia do poder de Deus, cheio de esperança do Senhor. O que é isso? É o gerador do céu que nos mantém vivo, que nos mantém firme, que nos mantém nessa esperança. Aleluia! Quando a gente não acredita em mais nada desse mundo, continuamos acreditando no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque essa fé é geradora. Aleluia. E uma das outras coisas que essa fé geradora faz, sabe o que ela faz? Derrama o amor de Deus nos nossos corações. Aleluia. É coisa maravilhosa. Sabe o que significa isso, irmãos? Não deixa Jesus por nada. Sabe por que, irmão? Vai vir luta declarada, que é por amor a Cristo que tu está enfrentando. Quando tu for sério mesmo na vida cristã, tu vai enfrentar situação que é por causa do amor de Cristo. Mas o amor de Deus foi derramado no teu coração de tal forma que mesmo sofrendo, mesmo sendo incompreendido, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo desprezado, você dirá, não largo o meu Senhor por nada. Sabe o que é isso? Amor de Deus derramado nos nossos corações. Aleluia.
reconciliar. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que significa isso? Não deixar Cristo por qualquer outra coisa. Essa fé geradora, ela gera isso. E por fim, queridos, os versos a seguir, nós somos até os 5, vamos ver os seguintes, os 6. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez até alguém ouse morrer por alguém que faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrendo por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por Ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual recebemos agora a reconciliação. Fé que opera. Aleluia. Esta fé é uma fé que opera. Aleluia. Sabe, irmãos, pastor, e qual a diferença de operar para gerar? Operar, que eu quero dizer aqui, é mesmo quando você sabe de que alguém vai abrir o teu peito, você tem uma cirurgia para fazer, e alguém vai operar você, tirar coisas velhas, colocar coisas novas, tirar coisa que não funciona porque funciona, ou até tirar o que não funciona e até não pôr nada, mas tirar o que está estragado, o que não funciona. Quando você passa por uma mesa cirúrgica, assim é a fé salvadora, assim é essa fé bíblica. Ela diz então que nós éramos fracos, mas Cristo morreu quando nós ainda estávamos assim, nas nossas fraquezas de pecado.